Bom dia, meus lindos do sexto ano. Acharam que fosse uma live sertaneja, né? Só pelo chapéu. O prof colocou um chapéuzinho para ficar um pouquinho diferente hoje para vocês. Tá bom? Amei a nossa aulinha da semana passada. Amei passar aquele tempinho com vocês. Tá bom, pessoal? Sempre dá para matar um pouquinho da saudades, né? Na nossa aula online, na nossa live de história, nós vimos o quê? Nós vimos um pouquinho sobre os maias, os astecas e só não vimos sobre os incas. Que são esses nomes aí, professor? São os povos pré-colombianos, vamos lembrar lá, gente. Povos que viveram na América antes do descobrimento da América pelos europeus, pelos espanhóis. Por que povos pré-colombianos? Eu já falei em outra aula. Foram povos que viveram aqui antes de Cristóvão Colombo descobrir a América, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses povos aí. Eu vou dar uma reforçada, como eu já falei na aula online, hoje eu vou só dar uma reforçadinha aí e vou frisar um pouquinho mais nos incas que nós não falamos ainda. Vamos lá, pessoal, peguem suas apostilas, peguem suas canetas, lápis, lapiseira e vamos viajar na história. Vamos lá. Maias, professor, onde eles viveram? Para quem quiser me acompanhar, a gente vai continuar ali na página 140, vou dar uma repassada rapidinho na 140 e 141, para a gente já entrar nos incas, tá bom? Então, os maias viveram na América Central e ali eu falei para vocês na nossa aula online que eles eram um povo bem organizado, tá? Já tinha cidades bem organizadas, viviam em cidades-estado, lembra o que era isso? Cidades independentes, cada uma tinha suas leis próprias, cada um tinha seu governante próprio, e a principal cidade ali dos maias era Tikal, que ela chegava a abrigar até ali quase 50 mil habitantes. Então nós vimos que não era uma cidade pequena, que já era uma cidade grande para a época, né? Se hoje é uma cidade de médio porte, imagina para aquela época, né, gente? Milhares de anos atrás aí. Então, o que nós vimos mais? Nós vimos ali que já tinham praças, já tinham grandes construções, monumentos, palácios, então era uma cidade bem estruturada. Nós vimos ali nos arredores da cidade reservatórios de água, nós já vimos condutores de água, então tinha todo um sistema bem assim complexo já, uma cidade bem complexa para a época, então era uma civilização bem avançada, né, gente? Não era algo assim. Nós vimos que eles criavam peru, abelha também para o consumo do mel. Vimos um tipo de escrita ali com símbolos em tábuas de argila, ou enfim, né? Nós vimos esse tipo de escrita, tá? E nós vimos também um sistema de numeral que eu mostrei para vocês na nossa aula. Lembra que era nos pontinhos? Um pontinho, número 1, 2 pontinhos, número 2, risquinho, 5, 2 risquinhos, 10, 3 risquinhos. Nós vimos que hoje teve que trocar isso, nós falamos na aula, porque hoje é mais complexo, hoje os números são mais complexos. Os risquinhos e bolinhas já não dá mais para acompanhar. Imagina fazer 1 milhão, 1 bilhão em bolinhas e risquinhos. Já ia ficar mais difícil, né, da gente fazer. Então teve que dar uma evoluída ali, tá? Vamos lá então, nós falamos um pouquinho sobre o calendário maia, né? Como eles eram desenvolvidos nessa questão da astronomia, da observação dos astros. Então eles tinham, da astronomia também, né? Eles tinham essa questão, tanto que eles elaboram um calendário baseado nos astros, tá? O calendário deles é o calendário do Sol, é baseado nisso, né? Como assim, professor? Isso eu já falei para vocês, no Sol e na Lua, né? Até hoje, né, gente? Quantas vezes o Sol aparece, quantas vezes a Lua aparece? Isso é chamado de dia e noite. Então, o nosso também é baseado assim. O calendário deles tinha 365 dias já. Então, a gente já vê que era um calendário muito semelhante ao nosso calendário, né? E ali a gente vai ver um pouquinho sobre os astecas que nós falamos na sala de aula. Os astecas desenvolveram uma escrita pictográfica que era símbolos também e que eu cheguei a mostrar para vocês na aula online. Era bem complexa, era simples, tanto que teve aluno que me perguntou: professor, imagina se eles fossem fazer uma tarefa hoje em dia com essa escrita aí. Lógico, demoraria muito tempo, porque não era uma escrita fácil, eram só pessoas especializadas
que ou tanto desenvolviam a escrita ou decifravam esse tipo de escrita, né? Fazendo uso desses símbolos de conhecimento, de astronomia, elaboraram calendários que refletiam uma organização temporal que orientava o desenvolvimento de atividades individuais ou coletivas. O calendário solar tinha também 365 dias, então a gente vê duas civilizações bem avançadas, e o sagrado tinha 260 dias, então eles tinham dois calendários, tá? O convencional, que tinha 360 dias, e o sagrado, que tinha 365, desculpa, e o sagrado, que tinha 260. A leitura e a interpretação das escritas eram feitas por pessoas especializadas, isso já falei. Eu falei também da questão da agricultura, como era uma coisa bem diferenciada, tá? Eles tinham ali as placas, lembra que eu falei para vocês? Que eles construíam placas de madeira, que eram as placas flutuantes ali, eram as plantações flutuantes, e eles plantavam nessas placas no lago. Essas placas ficavam flutuando no lago, essas placas de madeira, com terra muitas das vezes do próprio lago, que era uma terra fértil, e essas plantas eram cultivadas dentro do lago. Lembra que eu falei para vocês? Sendo assim, não faltava o quê? Não faltava água para essas plantas, né? Então era um sistema bem eficaz ali de agricultura. E por fim, vamos ver aí computador, professor, o que está acontecendo com esse computador teu aí? Incas, que é esse aqui que nós não vimos. Então prestem muita atenção em relação aos Incas, que está na página 155. 155. Vamos lá, meus lindos, meus queridos. Por volta do século XII, os Incas se instalaram na região dos Andes, estabelecendo alianças com os povos que ali viviam. Com o passar do tempo, assumiram a liderança, fazendo o Cusco, primeira cidade fundada por eles, a capital de um grande império. A relação dos Incas com os povos vizinhos se estabeleceu por meio de reciprocidade. Então eles eram amistosos, eles não tinham negócio de guerra com os povos vizinhos. Eles eram bem amistosos, bem amigáveis. Fazia-se um pedido ao chefe de um povo e em troca oferecia-se benefícios. Então, é a base da troca ali. De casamento e de força militar. Ao longo do império construíram estradas, pontes e inúmeras cidades, graças à mobilização de um grande número de pessoas, amplos conhecimentos matemáticos e muita criatividade. Olha que povo avançado também, gente. As ruínas dessa cidade, provavelmente vocês já ouviram falar, Machu Picchu, evidenciaram a capacidade técnica e a habilidade em edificação dos Incas. Alguém já viu ali no Peru, Machu Picchu, aquela cidade nas montanhas? É uma das 7 maravilhas do mundo, de tão linda que é as ruínas de Machu Picchu. Então, se hoje é linda, com aqueles jardins maravilhosos, com aqueles gramados lindos, imagina na época em que os Incas viveram nessa cidade, o quão linda ela era. Bem mais do que hoje, né, gente? Hoje só ficou as ruínas da cidade de Machu Picchu. Imagina uma cidade construída na montanha e com todas essas edificações sofisticadas, né? Então, nós vimos aí, se vocês quiserem ver ali na apostila de vocês, tem a imagem de Machu Picchu para quem não teve essa, né? Enfim, esse prazer. O Império Inca se desenvolveu em uma região com características naturais diversificadas, nem sempre favoráveis à produção agrícola. Era uma região montanhosa, isso nós vimos na imagem. Contudo, os camponeses superavam as dificuldades, a construção de terraços como os da foto, canais de irrigação e sistema de drenagem. Além disso, utilizavam adubagem e outros saberes. Toda a terra pertencia ao Inca e era dividida em 3 partes, tá? Destinadas à comunidade camponesa, que cultivavam os produtos para subsistência, troca e comércio. Aos deuses, ao Deus Sol, com a colheita reservada aos sacerdotes, e ao Inca, que abastecia o imperador, sua família e os nobres. Então a gente vê a terra ali dividida em 3 partes, né? Os Incas utilizavam um sistema de registro conhecido como quipu, que não era um sistema de escrita, presta atenção.
era uma peça composta por cordões de diversas cores e tamanhos, nos quais se faziam nós em intervalos regulares. Por meio desses nós, era possível registrar o número de habitantes das diversas regiões do Império, os tributos pagos, a quantidade de alimento, estocagem e tudo mais. Então, era como se fosse um sistema numeral ali. Não era um tipo de escrita, nem eram cordões mesmo, tá? Através da cor dos cordões, dos nós dos cordões, eles sabiam identificar número de habitantes, eles sabiam identificar impostos e tudo mais, né? Pessoal, agora vem a nossa tarefinha. Ó, só que para finalizar aqui, ó, antes de eu passar a tarefinha, ó, só para a gente finalizar sobre os incas, para não ficar vago o texto. Os incas utilizavam um sistema de registro conhecido como quipu, isso eu vi agora. E o povo inca adorava deuses como o sol, a lua e o maior de todos, o Deus Criador, Viracocha. O Sopa Inca, poder máximo do império, era considerado o filho do Deus Sol. Então a liderança maior dos Incas era considerado o filho do Deus Sol. Tá? Os Momaconas eram jovens que viviam na cidade, casas das escolhidas, próximas ao imperador, podendo tornar-se esposas secundárias. Então eram as Momaconas, né? Eram aquelas que viviam próximas às casas dos reis, e elas poderiam se tornar, na época os incas, os reis podiam ter mais de uma esposa, então essas mulheres viviam nessas casas próximas às casas do rei, e elas poderiam ser esposas secundárias do rei, outras esposas do rei. Tá, pessoal? E agora vem a nossa tarefinha, que está na página... É a atividade 2, que está na página A e B, 154. Atividade 2, página 154, A e B. Façam a tarefa, registrem para o professor ali, não esqueçam de fazer as tarefas, que é através das tarefas que o professor está avaliando os meus livros. Tá bom, pessoal? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima aula e fui!